Olha, o Ministério Público Federal aqui em São Paulo está processando a União por causa de falas machistas e ações de Jair Bolsonaro e de ministros contra as mulheres. Para explicar os motivos do MPF sobre essa ação, nos atende agora, gentilmente, o Procurador da República, Pedro Antônio de Oliveira Machado. Tudo bem, procurador? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom Bom, dia a todos os ouvintes. bom dia. Qual que é o aspecto dessa ação, desse processo? E a ideia é tentar uma retratação pública? Qual que é a intenção do Ministério Público com essa ação? A intenção é que o Ministério Público fez um levantamento de algumas declarações e também de alguns atos mesmo praticados pelo governo em relação a essa questão de políticas públicas relativas à discriminação contra a mulher. Esse levantamento indicou que essas declarações vão justamente no sentido contrário do que determina o marco legal brasileiro, de modo que elas tenham potencial ou realmente trouxeram danos morais coletivos, né, e danos sociais na implementação dessas políticas públicas. Então, o Ministério Público pretende, com a ação, que seja a União condenada a pagar um pagamento de indenização por danos morais e também a um direito de resposta, no sentido de que a União seja condenada a elaborar um plano publicitário, né, uma campanha publicitária sobre esse problema que existe no Brasil, não é só no Brasil, mas no Brasil de forma mais dramática, e também quais são as políticas que estão à disposição das mulheres para enfrentar essa situação de desigualdade social. E antes de passar rapidamente para os nossos comentaristas, essa ação é originária do Ministério Público ou vem da sociedade civil? Não, foi proposta pelo Ministério Público Federal. Ok. Bom, agora nós vamos girar aqui os nossos comentaristas. Rodrigo Constantino, a sua pergunta. Bom dia, procurador. Alguns Bom dia. críticos vão argumentar que isso é uma espécie de ativismo judicial. O governo venceu com uma certa plataforma que não leva tão em conta assim essas bandeiras mais ligadas a movimentos feministas e tudo. Mas eu queria, em primeiro lugar, saber que atos concretos do governo são discriminatórios, se há uma política de discriminação à mulher no governo. E se não é, então, um ativismo, queria que o senhor rebatesse essa crítica de determinar que o governo gaste tantos milhões em uma campanha de esclarecimento ou de defesa da mulher, se isso aí não é uma forma de tentar intervir na própria gestão pública por parte do Ministério Público. Bom, primeiro, a ação ela tá baseada justamente no que determina o marco legal, notadamente a Constituição Federal e tratados internacionais que o Brasil subscreveu. São compromissos que o Brasil assumiu de implementar políticas públicas nessa área, né? Então, independente da plataforma de quem ganhou as eleições, um presidente da República, um parlamentar, o chefe do executivo municipal, estadual, quando toma posse, assume determinados compromissos. Aliás, o presidente da República faz um juramento, né, de cumprir a Constituição e as leis do país. Então, independente da sua ideologia, existem determinadas posturas e políticas públicas que sim, têm que ser adotadas obrigatoriamente, que estão previstas no marco legal. E é isso que o Ministério Público identificou, né, que essas declarações vão em sentido totalmente contrário desses compromissos que o Brasil assumiu, inclusive em nível internacional, né? Você tem a Convenção Interamericana para prevenir, e punir e erradicar a violência contra a mulher, da Organização dos Estados Americanos, e essa convenção prevê que é considerada violência contra a mulher também aquela de natureza psicológica, né? E também é considerado violência aquela que abrange a não tolerância com qualquer forma de discriminação, né? Livre de padrões estereotipados, de comportamento, costumes sociais e culturais, baseados em conceitos de inferioridade ou subordinação, que é o que nós verificamos nessas declarações, né? Essas declarações muitas delas colocam a mulher, que a mulher tem que atender determinados padrões de beleza, né? Que a mulher não está em pé de igualdade com o homem para várias situações do ponto de vista familiar, cultural, político. Então, em razão dessas situações,
que o Ministério Público Federal propôs essa ação. E não são só declarações. Você tem, por exemplo, um ato mais recente do governo que determinou que fosse revogada uma orientação que foi baixada pelo Ministério da Saúde, para que as unidades do Sistema Único de Saúde atendessem as mulheres com vítimas de violência sexual, inclusive mantendo o serviço de aborto legal e de profilaxia da gravidez. O presidente da República expressamente determinou que o Ministério da Saúde revogasse essa orientação, orientação essa que está absolutamente de acordo com a lei, absolutamente de acordo com os compromissos internacionais que o Brasil assumiu, e essa orientação foi revogada. O ministro da Saúde determinou a revogação dessa orientação, que inclusive foi repudiada pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, existem declarações e existem também atos, né? Houve também um caso envolvendo o Banco do Brasil, um tempo atrás, que o Banco do Brasil tinha cursos para prevenir a violência, o assédio sexual e o assédio moral, e o presidente da República também determinou que esses cursos acabassem. O presidente do Banco do Brasil disse que ia acolher essa orientação. Então, você tem situações que vão diametralmente contra o que prevê o marco legal. Procurador. Então, essa eventual posição que se tenha, quando você assume poder, você assume compromissos. Procurador, agora a pergunta de José Maria Trindade, que está em Brasília. Zé Maria. Pois é, procurador, a ideia geral desta ação é de que o Ministério Público está incomodado com a postura de governo. Isso significa, mais ou menos, uma criminalização ou, no mínimo, judicialização de um discurso político, de uma ideia. E ainda, nós vimos ontem a punição da União, do governo, por um ato do ministro Gilmar Mendes. E agora a ação é exatamente contra a União. Quer dizer, não seria o caso de discutir o CPF, ou seja, a pessoa, a prática, e não generalizar e condenar a União, ou seja, todos os brasileiros? De acordo com o que prevê a Constituição e as leis do país, quando o agente público, no exercício da sua função, pratica algum ato ilícito, quem responde é o poder público. E em havendo condenação do poder público, o poder público depois entra com uma ação de regresso, nós chamamos de ação de regresso contra o servidor público, para ressarcir os cofres públicos. E nesse caso, não é só... e esses recursos, eles não vão ser utilizados se a ação for procedente em prejuízo da sociedade brasileira. Primeiro, porque eles vão ser utilizados numa campanha de esclarecimento sobre os fatos. A questão da discriminação contra a mulher e das dificuldades que as mulheres enfrentam em relação aos homens, seja no mercado de trabalho, em questões de remuneração, seja no acesso a cargos públicos, no judiciário, por exemplo, nas cortes, a diferença que existe de quantidade de homens e de mulheres, seja no próprio corpo do ministério, dos ministérios, e nos cargos DAS. Existem vários estudos que foram citados na ações, demonstrando essa discriminação que existe contra a mulher. Não é um problema pequeno. Então, esses recursos eles vão ser utilizados numa campanha de esclarecimento a respeito do assunto, de mostrar que esse assunto existe, chamar a sociedade de atenção para que esse assunto existe, e de políticas públicas que estão sendo adotadas para minimizar esses assuntos. E o aspecto indenizatório, os recursos vão para um fundo. É um fundo que é gerido pelo próprio Ministério da Justiça, justamente para custear projetos sobre direitos difusos e coletivos, inclusive projetos que venham a ajudar no combate a esse tipo de discriminação. Procurador Pedro Antônio de Oliveira Machado, procurador da República aqui em São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Até a próxima. Obrigado, bom dia para vocês. Até logo.